No contexto da agricultura moderna, a aplicação da tecnologia ao processo de produção está gradualmente a tornar-se um fator-chave para ajudar os agricultores a optimizar a produtividade. Em vez de gastar horas de trabalho duro, as máquinas podem agora colher rapidamente uma série de produtos agrícolas em grandes campos. A salsa é uma planta aromática famosa, presente na maioria das cozinhas da Itália e de outros lugares. É utilizado principalmente como guarnição de diversos pratos e como intensificador natural de sabor. No entanto, a salsa é uma planta muito frágil que se danifica facilmente durante a colheita. Os agricultores utilizam maquinaria moderna como solução para garantir que as árvores não sejam danificadas de forma alguma. A salsa pode ser cultivada durante todo o ano. São colhidas 2 a 3 meses após a semeadura, quando a altura ultrapassa 20 centímetros. A colhedora corta com precisão e altura ajustada por meio de sensores especiais. Já o conjunto frontal especial de cabeças de corte para tombamento garante a máxima proteção das mudas durante o transporte. Após o corte, os ramos de salsa caem no rolo posicionado imediatamente atrás da lâmina de corte. Esses rolos puxam suavemente a salsa cortada sem quebrar ou machucar as folhas. Em alguns modelos modernos, podem existir unidades de pré-limpeza para separar a sujeira e as impurezas dos ramos de salsa após serem enrolados na esteira transportadora. Os ramos de salsa são transportados para o recipiente traseiro. Esta caixa de carregamento geralmente pode ser ajustada em altura para corresponder à quantidade de salsa colhida. Também tem a função de estratificação e compressão leve, para otimizar o espaço de armazenamento. Quando a carregadeira está cheia, a salsa é retirada da máquina para ser descarregada em um caminhão ou depósito. A salsa continua a crescer mesmo depois de inúmeras colheitas. Basta usar o método certo e a colheitadeira funcionará com mais eficiência. Os agricultores geralmente esperam pelo menos 7 a 10 dias entre as colheitas para dar tempo às plantas para se recuperarem. As colheitadeiras também desempenham um papel importante no processo agrícola, ajudando a aumentar a produtividade e a proteger a qualidade de algumas flores, como as tulipas. Por volta de abril a maio, os campos de tulipas começam a florescer. Os cortadores de tulipas são usados para cortar as flores imediatamente. O cabeçote da máquina possui um sistema de lâminas afiadas, trabalhando em paralelo com as correias transportadoras para rolar e cortar flores do caule. Estas lâminas são ajustadas a uma determinada altura para garantir que apenas as flores sejam cortadas sem afetar as folhas e os bulbos. Cortar flores com uma máquina não é apenas rápido, mas também ajuda a garantir que os campos de tulipas não queimem. É possível criar de 2 a 5 novos tubérculos, criando condições para que a produção da próxima safra se multiplique muitas vezes. Ao mesmo tempo, isso também evita que os tubérculos fiquem sem nutrientes. Depois que as tulipas forem cortadas, a planta continuará a desenvolver folhas por cerca de 6 a 8 semanas. Durante este período, as folhas das tulipas continuam a fotossintetizar, ajudando os tubérculos subterrâneos a acumular nutrientes. No verão, quando as folhas da tulipa estão completamente secas e amareladas, é sinal de que os bulbos atingiram o tamanho máximo e estão prontos para a colheita. A colheitadeira de bulbos de tulipas é especialmente projetada para retirar suavemente os bulbos do solo sem danificá-los. O sistema de lâminas escava o solo e retira os tubérculos do solo. A linha irá transferi-los para os departamentos de limpeza. Este processo ajuda a remover terra, raízes e outras impurezas presas aos tubérculos. Depois de limpos, eles são carregados na caixa de carregamento na parte traseira da máquina. Em seguida, os agricultores levam-nos à fábrica para uma série de etapas de processamento para garantir que os tubérculos estejam bem preservados. Sistema de pulverização de água para lavar suavemente os tubérculos. Isso ajuda a garantir que os tubérculos estejam limpos e livres de impurezas. Em seguida, eles são examinados meticulosamente em busca de quaisquer anormalidades e doenças. Os agricultores separam os tubérculos saudáveis e os armazenam em armazéns.
bulbos de tulipas de qualidade são usados para a nova época de plantio. A máquina possui um sistema automático para levar os bulbos de tulipas do recipiente até os sulcos de plantio pré-fabricados. Isso garante que os tubérculos sejam distribuídos uniformemente e na densidade certa. Também é capaz de plantar milhares de bulbos por hora. Máquinas enormes se movem por grandes campos em pouco tempo. Ele garante que o café seja colhido prontamente e com a maturação correta. O processo de agitação é suave e atinge apenas as cerejas de café maduras, protegendo a árvore de danos e mantendo o crescimento para colheitas futuras. A máquina tem um design simples, mas pode substituir as operações de colheita mais delicadas. As colhedoras de café costumam ter uma estrutura que inclui barras vibratórias. Essa estrutura auxilia na colheita suave dos grãos de café, mantendo a segurança das árvores e protegendo a qualidade dos frutos. À medida que a máquina entra na fileira de cafeeiros, os vibradores ou shakers são ajustados para sacudir suavemente os ramos de café. Este processo faz com que grãos de café maduros caiam da árvore. A máquina foi projetada para atingir apenas frutas maduras, evitando colher frutas verdes por engano. As cerejas de café, depois de batidas ou sacudidas, serão recolhidas nos recipientes abaixo. Muitas vezes, a máquina possui um sistema de coleta de placas ou esteiras transportadoras para coletar grãos de café caídos e encaminhá-los para as próximas etapas de processamento. A máquina também pode incorporar sistemas de pré-limpeza, removendo folhas, galhos ou outras impurezas que ficam presas durante a colheita. Isso ajuda a reduzir a carga de trabalho ao processar o café posteriormente. A colheitadeira pode operar continuamente por um longo tempo, sem se cansar como no trabalho manual. Isso ajuda a aumentar a produtividade e os lucros dos agricultores. Outro dispositivo mecânico apreciado pelos agricultores é a colhedora de cebola. Antes de colocar a máquina em operação, as plantas de cebola geralmente são pré-tratadas. O solo da lavoura também é solto para facilitar o processo de colheita. A colhedora de cebola está equipada com peças semelhantes a um arado. Essas partes são ajustadas para retirar a cebola de maneira suave, mas eficaz. Após o cultivo, as cebolas saem do solo. Durante este processo, a máquina retém uma parte do solo circundante para evitar esmagar ou ferir os tubérculos. Depois que as cebolas são puxadas, o sistema de transporte transportará as cebolas pelos departamentos de limpeza preliminar. Aqui, a terra e as folhas de cebola grudadas nos bulbos são removidas graças ao mecanismo de vibração. Isto ajuda a reduzir o processamento pós-colheita de cebolas na fábrica. O sistema de classificação usa correias transportadoras para determinar o tamanho e a direção apropriados das cebolas. Tubérculos pequenos ou insatisfatórios serão removidos, ajudando a reduzir o volume de processamento na etapa de processamento. Depois que as cebolas forem limpas e classificadas, elas continuarão a ser transportadas em esteiras transportadoras para grandes contêineres ou caminhões. A correia transportadora foi projetada para transportar cebolas sem esmagá-las ou danificá-las. Na colheita manual, muitas vezes existe um alto risco de tubérculos danificados ou perdidos, mas com uma colheitadeira mecânica, esse risco é muito baixo. Porque o processo de colheita e processamento de tubérculos é automatizado. Isto ajuda a garantir a qualidade das cebolas, o que é especialmente importante para as cebolas exportadas ou vendidas frescas. As colheitadeiras ajudam a aumentar a produtividade, permitindo que os agricultores colham mais rapidamente. Isto é muito significativo em épocas em que o tempo de colheita é limitado pelas condições meteorológicas ou pelas exigências do mercado. Além disso, as máquinas modernas são equipadas com sensores para ajustar automaticamente a profundidade dos dentes do arado com base na dureza do solo. Ao mesmo tempo, pode ser utilizado em diversos tipos de terreno, ajudando os agricultores a economizar nos custos de investimento em equipamentos. Nos dias chuvosos, quando os campos estavam demasiado úmidos para trabalhar,
os agricultores subiam em carroças puxadas por cavalos e dirigiam-se para o celeiro do leilão. Eles podem dar lances em 1 ou 2 cavalos ou conversar sobre cigarros. Essa é a vida interessante dos agricultores Amish. O condado de Lancaster, na Pensilvânia, abriga a maior população Amish do mundo. Você pode ver carroças trabalhando continuamente nos campos. É até possível testemunhar a agricultura Amish da maneira antiga. Por que a agricultura Amish é tão bem sucedida? Algumas culturas tradicionais não podem ser colhidas mecanicamente, devido à sua fragilidade. No entanto, isto não é um problema para os Amish. Eles se esforçam para combinar seu conhecimento científico e experiência para manter suas formas tradicionais de agricultura. Este tipo de agricultura beneficia famílias e comunidades. Os Amish são considerados excelentes agricultores, cultivando e armazenando a maior parte de seus alimentos e comprando apenas alimentos básicos como farinha e açúcar nas lojas. A primavera prepara o cenário para o resto da temporada agrícola no condado de Lancaster. À medida que o inverno termina e o solo começa a amolecer, os Amish ficam ocupados preparando os campos para o plantio. À medida que o outono se aproxima, o ar frio se espalha pelo ar e as folhas do milho mudam de cor. Este também é o momento em que os agricultores começam a colher. São necessárias muitas pessoas para colher um campo. Se a máquina demorar cerca de 6 horas, os Amish levarão de 3 a 5 dias para fazê-la. Tradicionalmente, a colheita Amish usa carroças puxadas por cavalos para cortar e agrupar o milho antes de carregá-lo em outra carroça e moê-lo até formar silagem. A colheita precoce do milho doce é talvez um dos maiores truques da agricultura Amish. Eles precisavam colher milho antes que o gado começasse a pastar nas pastagens. Os Amish cultivam milho em pequenas fazendas familiares, normalmente de 50 a 100 acres. Com métodos agrícolas tradicionais, a sua produção de milho não é elevada, mas ainda assim satisfaz as necessidades da comunidade e dos animais de criação. Alguns agricultores Amish também podem usar um descascador de milho básico operado manualmente ou com os pés para acelerar o processo de separação do grão. Os grãos de milho são separados e coletados para armazenamento ou uso na próxima safra. Ao alternar as culturas dentro de uma estação, os Amish podem alcançar um crescimento rápido e melhores rendimentos. Os Amish geralmente não usam produtos químicos e pesticidas. Em vez disso, dependem de métodos agrícolas naturais, como rotação de culturas, fertilizantes orgânicos e cultivo de pasto natural para manter a fertilidade do solo. Em estudos, descobriu-se que os seus solos tinham uma percentagem mais elevada de matéria orgânica do que as tradicionais parcelas agrícolas vizinhas. A matéria orgânica é fundamental para a nutrição do milho e para a resistência aos danos dos insetos. O tabaco é a maior cultura comercial no condado de Lancaster, rendendo cerca de 28 milhões de dólares anualmente. Esta é uma cultura que exige muita mão de obra. Embora hoje a área de cultivo tenha diminuído, o tabaco ainda é uma cultura valiosa. Enquanto os agricultores britânicos utilizam maquinaria moderna, os Amish mantêm métodos manuais do século XIX. O tabaco é cultivado em março e geralmente colhido em agosto ou setembro. Durante a época da colheita, famílias Amish inteiras podem ser vistas nos campos, cortando cada talo com facas. Uma equipe Amish de colheita de tabaco normalmente consiste de 6 a 10 pessoas, dependendo do tamanho do campo. Além disso, é preciso estar sempre atento às condições climáticas para garantir que as folhas não sejam danificadas pela chuva ou pelo sol muito forte. Após o corte, as folhas do tabaco são expostas à luz solar suficiente para amolecerem, mas não por muito tempo para evitar queimaduras. Os caules murchos são então espetados em uma vara de madeira de mais de 1 metro, cada vara contendo cerca de 5 plantas. Este é um trabalho trabalhoso, mas requer destreza para garantir que o tronco da árvore não seja danificado. Depois que os agricultores colocavam as plantas de tabaco na carroça, os cavalos puxavam-na e levavam-na para o armazém. No armazém, os trabalhadores levantavam vigas de madeira de 40 a 50 libras sobre trilhos para secar.
A secagem pode demorar mais de um mês, dependendo do número de pessoas que o auxiliam. Por fim, as folhas secas de tabaco são prensadas em fardos e prontas para leilão ou venda direta na fazenda. Este processo de secagem aumenta a qualidade das folhas de tabaco. As folhas secam uniformemente, têm cor uniforme e mantêm o sabor natural, ajudando a aumentar o valor comercial dos cigarros quando vendidos. Devido ao uso limitado de máquinas, o processo de colheita do tabaco Amish é muito amigo do ambiente, minimizando as emissões e a poluição. Eles dependem fortemente do trabalho manual e utilizam recursos renováveis da fazenda. Estas características não só demonstram um apego aos métodos tradicionais, mas também destacam o modo Amish de viver de forma sustentável e respeitar a natureza. Os estábulos Amish costumam ser construídos de forma simples, mas robusta, com materiais de madeira natural. O estábulo deve ser grande o suficiente para que o cavalo se mova confortavelmente, com espaço separado para cada animal. Os agricultores escovam regularmente o pelo para limpar a sujeira e estimular a circulação sanguínea para ajudar os cavalos a relaxar. Os cascos também são cuidados com muito cuidado. Isso ajuda o cavalo a se mover com mais facilidade. Os agricultores Amish criam cavalos com meticulosidade e dedicação, pois os cavalos desempenham um papel importante nas suas vidas diárias, desde o trabalho nos campos até puxar carroças. Muitos agricultores aram frequentemente os seus campos no início da época para alimentar os seus cavalos. Os Amish muitas vezes contam com uma longa experiência para detectar sinais precoces de doenças em cavalos. Eles usam principalmente métodos populares para cuidar de cavalos. Os Amish fornecem aos seus cavalos uma dieta composta principalmente de grama fresca e grãos. Eles acreditam que a alimentação natural ajuda os cavalos a se manterem saudáveis e a terem boa energia para trabalhar. A hidratação adequada é importante, especialmente quando os cavalos trabalham ao ar livre por longas horas. Os agricultores são muito cautelosos com o clima nos campos. Embora o equipamento possa pesar mais de 1.200 quilos, os cavalos quase não suam. Claro, eles não deixam os cavalos trabalharem muito. Os agricultores costumam fazer rodízio de cavalos diferentes para garantir que cada um tenha um descanso adequado. Isso ajuda os cavalos a manter a saúde e a energia a longo prazo. Os Amish também são uma comunidade que desenvolveu uma indústria de criação de ovinos. Eles não podiam trabalhar muito nessas colinas, mas podiam criar ovelhas. Alguns agricultores Amish começaram a criar ovelhas porque eram mais lucrativos. Eles se concentram na criação seletiva para manter ovelhas saudáveis e de qualidade. Frequentemente escolhem raças de ovinos bem adaptadas ao clima e às condições locais. Toda primavera, as fazendas no condado de Holmes, Ohio, recebem cordeiros. Eles recebem leite quando têm cerca de um mês de idade. Os agricultores comprarão então pellets iniciais para as ovelhas, a fim de controlar a coccidiose. Os rebanhos de ovelhas Amish são girados principalmente em pastagens. Eles podem mover um grupo por semana. O pastoreio ajuda as ovelhas a se moverem livremente no pasto, a desenvolver músculos e um sistema imunológico mais forte. Ovelhas que comem grama natural geralmente produzem carne e leite mais ricos e nutritivos. As cercas podem ser uma parte importante de alguns agricultores Amish. Eles estão autorizados a usar cercas para pastoreio rotativo para limitar os danos das ovelhas aos produtos agrícolas. Também é muito útil contra predadores. Além do pastoreio, os Amish fornecerão alimentos armazenados como feno e grãos, como alimentação suplementar para as ovelhas. Os alimentos produzidos localmente não contêm produtos químicos, garantindo que as ovelhas comam alimentos seguros, nutritivos e bons para a saúde. Durante a época da colheita da lã, as ovelhas são mantidas em celeiros enquanto aguardam a sua vez. Os agricultores manterão as fibras de lã inteiras para garantir o maior valor para a lã.